Nós estamos nesse mês de julho falando sobre coisas maiores. Jesus nos prometeu isso. João capítulo 14, versículo 12, Jesus falou aos seus discípulos: vocês, se acreditarem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda irão fazer coisas ainda maiores. Nós aprendemos em vários exemplos da Bíblia de homens que experimentaram coisas maiores. O profeta Eliseu, ele recebeu porção dobrada do seu líder Elias, e experimentou milagres 2 vezes mais do que Elias, coisas maiores. Semana passada falamos sobre uma viúva, que ela foi correndo ao profeta que representava Deus, para pedir para ele ajudar ela a pagar dívidas. E aí ela experimenta um milagre na sua casa, e ela consegue ter o recurso para pagar as dívidas e ainda para viver a vida inteira coisas maiores. Aqui mesmo, meu irmão, no nosso meio, nós já temos vários testemunhos de pessoas que elas estão nos procurando e estão falando: pastor, eu já comecei a experimentar e a viver coisas maiores em minha vida. Quantos já começaram a viver coisas maiores aqui? Essa palavra, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, vira uma chave dentro de nós. Desperta algo aqui dentro de nós e faz com que as coisas aconteçam. A própria Bíblia diz de que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ela entra aqui em nós e vira uma chave. E as coisas, elas acontecem. Então não vai ser diferente aqui essa noite. Existe uma chave que Deus quer virar em nós, quer virar em mim, quer virar em você, e vai ser através dessa palavra poderosa sobre hoje. Amém? Nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar de mais um milagre que Eliseu fez. Mais um milagre. Um milagre que ele realizou na vida de uma pessoa. Por isso o título da mensagem é Coisas Maiores na Vida. Coisas maiores na sua vida. Vamos avaliar. Eu quero que você acompanhe a leitura do texto bem calmo, prestando atenção, porque eu vou ler e vou explicar. Ao mesmo tempo que eu vou estar lendo, eu já vou começar a pregar. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler na versão NVI, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, ele era leproso. Olha, preste atenção aqui. Um homem muito respeitado. Naamã era reconhecido pelas vitórias que ele tinha, pelas conquistas, só que ele tinha um problema. Ele era leproso. Muitas pessoas são reconhecidas apenas pelas vitórias que elas têm do lado de fora, mas aqui dentro existe um problema que ninguém vê, e é esse problema que Deus quer tratar. Aqui dentro existe um problema que as pessoas não estão chegando, e Deus quer mexer nesse problema. As vitórias que Naamã tinha eram vitórias que o Senhor proporcionava, só que Naamã precisava de coisas maiores na vida. Não era só vitória do lado de fora, era vitória também do lado de dentro. Talvez você esteja tendo vitórias do lado de fora, conquistas do lado de fora. Deus quer que você experimente coisas maiores. Além de ter vitórias do lado de fora, Deus quer proporcionar para você vitórias do lado de dentro. Vamos continuar a leitura do texto. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Grava isso aqui, viu? Uma menina que começou a trabalhar lá na casa do Naamã. Ela começou a trabalhar lá ajudando a esposa do Naamã. Um dia essa menina disse para sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está na Samaria, ele o curaria da sua lepra.
Então Naamã foi contar ao seu senhor o que aquela menina israelita tinha dito. Aí o rei da Síria respondeu e disse para Naamã: vai lá sim, vai lá que eu vou dar uma carta para você entregar lá nas mãos do rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo, trazendo 50 ciclos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Foi levando muito dinheiro, diga aleluia. O cara era vitorioso mesmo, hein, gente? Foi levando isso daí tudo lá para Israel. Então a carta que ele levou para o rei de Israel dizia, estava escrito: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que cures ele da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou a sua veste, ele ficou irado. E ele falou: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte para alguém? Por que é que este homem está sendo enviado aqui a mim, para que eu cure ele da sua lepra? Vejam, ele está procurando algum motivo para se destender, para zombar de mim. Mais ou menos isso que ele disse. Quando Eliseu, lembra do Eliseu, gente? Era o profeta. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou uma mensagem: por que você rasgou as suas vestes, gente? Pode enviar aqui, envia esse homem aqui a mim, e aí você saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Então Naamã pegou correndo, não é bobo, né? Foi com seus carros, com o seu carro, foi lá na porta da casa de Eliseu, bateu lá: seu Eliseu, vim aqui. Você não falou que tem profeta em Israel? Eu vim aqui. E Eliseu, escuta o que diz aqui a Bíblia, irmão. Eliseu não foi atender, não. O que Eliseu fez? Enviou um mensageiro para dizer: diga lá para o Naamã, para que ele lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Se ele se lavar lá, a sua pele será restaurada e ele vai ficar curado da sua lepra. Mas então, Naamã, o que aconteceu com ele, gente? Ficou indignado e saiu dizendo: puxa vida, eu estava certo que ele sairia aqui para ele mesmo me receber. Ele iria invocar de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da sua lepra. Olha só para cá. O Naamã ficou indignado. Por que ele não veio me atender? Mandou logo um servo dele me atender, ele que tinha que me atender. E além de não me atender, está mandando eu mergulhar lá no Rio Jordão. Olha o que dizem aqui os outros versículos aqui, Não são os rios de Abanas, de Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas que está em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser purificado? Então ele foi embora furioso, ficou com raiva. Versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tiver pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele diz apenas para ti, para se lavar lá, que você vai ser purificado. Graças a Deus que Deus coloca pessoas perto de nós para nos alertar, né, Marcelinho? Graças a Deus, né, irmão? Hein, Maxwell? Deus coloca a gente perto e vai falar: rapaz, você está doido? Foi que os você está doido? O profeta falou para você fazer alguma coisa, você não vai fazer. Então diz aqui, assim desceu Naamã o Jordão e mergulhou lá quantas vezes, irmãos? 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua lepra tornou-se, e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Diga aleluia. História de coisas maiores. Coisas maiores que aconteceu aqui. Em cima dessa história, eu quero falar sobre coisas maiores que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, e você precisa receber todo o ensinamento que eu, como homem de Deus, vou passar para você agora. Você está preparado para receber esse ensinamento? Então coloque a mão no seu coração e deixa eu orar mais uma vez com você. Meu Pai e meu Pai, em o nome de Jesus, eu te peço,
usa a minha vida fazendo eu ser um canal do Senhor, para que o Senhor fale com cada um dos teus filhos que estão aqui. Ó Deus amado, existe um casal que está aqui, que está precisando de uma resposta, e me usa para que eu possa ser um canal e dar a resposta que eles estão buscando. Existe um homem aqui que está precisando de uma direção. Usa a minha vida para que o Senhor dê a direção para ele, para que ele possa viver e experimentar na sua vida e dentro da sua casa coisas maiores. Eu oro crendo no seu agir, em o nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Sabe, irmãos, essa história é uma história com muitos ensinamentos para a nossa vida. Naamã, conforme eu disse, ali lendo o texto, ele era uma pessoa muito reconhecida, vitoriosa e abençoada do lado de fora, nas guerras e nas batalhas que ele tinha do lado de fora. Mas quando ele chegava em casa e que ele se deparava na frente de um espelho, iria tirar a sua roupa, ele olhava que ele estava leproso. Naamã é um reflexo de uma pessoa que na rua, no trabalho, diante das pessoas, é alguém muito abençoado, é alguém próspero, é alguém feliz, é alguém vitorioso, mas quando chega dentro da sua casa, se depara com a sua própria lepra. Mas quando chega dentro da sua casa e se olha no espelho, se depara com doença, não doença física apenas, doença na alma, doença no coração. As pessoas do lado de fora veem você sorrindo, veem você trabalhando, veem você prosperando, mas a sua realidade quando você chega dentro de casa é infelicidade. Você está infeliz, você não está feliz. Essa é uma lepra. Não adianta nada, irmãos, nós experimentarmos vitórias e conquistas lá no nosso trabalho, e quando chega dentro da nossa casa nós somos derrotados, porque o nosso casamento está destruído. Não adianta nada eu prosperar e crescer financeiramente, todo mundo falar: rapaz, como é que esse cara ganha dinheiro? Como é que esse cara está indo bem na vida dele financeira? Mas quando chega dentro de casa, eu sei que eu estou longe de Deus, com vazio na alma, porque eu estou sem Deus e distante de Deus. Não é esse o tipo de coisa que Deus quer para nós, o tipo de vida que Deus quer para nós. Não era esse o tipo de vida que Deus queria proporcionar para Naamã. Naamã já estava sendo abençoado do lado de fora, mas Deus quis gerar para Naamã uma oportunidade para ele viver coisas maiores na vida dele. E não é só ser vitorioso do lado de fora, Deus queria fazer com que Naamã ele fosse vitorioso também do lado de dentro. Coisas maiores é viver a plenitude de Deus para a nossa vida, irmãos. Coisas maiores não é eu ser abençoado somente em uma área, é eu viver a plenitude de Deus para mim. Isso é coisas maiores. E como que Deus, Ele coloca a oportunidade para Naamã, para que ele vivesse coisas maiores. Por que eu vou dizer como? Porque a mesma maneira como Deus colocou na frente de Naamã as oportunidades para coisas maiores, Ele está colocando também na nossa frente a oportunidade para nós vivenciarmos coisas maiores. Vitórias do lado de fora e vitórias do lado de dentro. Como foi que Deus trabalhou na vida de Naamã? Vamos ver. A primeira coisa que eu vejo é que o milagre na vida de Naamã para coisas maiores começou dentro da sua própria casa. Lembra? Quando nós lemos o texto, quem que foi usada ali na casa de Naamã para que pudesse virar uma chave e estartar nele o desejo dele ir até o profeta de Israel para poder buscar a sua cura? Quem foi que começou isso? A menina que estava trabalhando na casa dele como escrava. Era uma menina que conhecia o Deus de Israel.
era uma menina que tinha experiência com o Deus de Israel. Sabe qual o ensinamento que eu tiro para a nossa vida aqui, nessa parte? É de que grandes milagres, eles estão dentro da nossa própria casa. Eles estão começando dentro da nossa própria casa. Nós só precisamos ficar atentos para isso, irmão. Falamos na semana passada sobre esse mesmo aspecto. Aquela viúva que ela experimentou o milagre do azeite, o milagre começou com um pouquinho de azeite que ela tinha na sua casa. Pare de ficar querendo buscar um milagre do lado de fora. O milagre vai começar com alguma coisa lá na sua casa. Olhe para a sua casa. Olhe para dentro do seu lar. Olhe para a sua família. E sabe o que eu quero que você faça? Que você olhe aquilo que talvez ninguém dê importância nenhuma, para aquilo que ninguém está valorizando. Aquela menina era uma escrava. E o milagre na vida de Naamã começa quando ele dá importância para um conselho de uma escrava. Uma escrava que startou um grande milagre na vida de um general. Uma escrava, irmão. Observe coisas na sua casa. Talvez você é alguém muito pequenininho também, ó. Eu trabalho lá na casa de uma pessoa, trabalho na casa de um empresário, trabalho na casa de um irmão. Escute, Deus, Ele quer usar você para que você faça coisas maiores, para que outros experimentem coisas maiores, e você vai ser o canal. Você conhece o Deus de Israel. Deus não colocou você lá nesse lugar à toa, não. Deus não transportou você para estar trabalhando nesse lugar lá à toa, não. Seja um representante do Deus de Israel lá dentro daquele lugar. Eu preparando essa mensagem, eu lembrei de uma senhora, estava até conversando com a minha mãe hoje pela manhã. Eu lembrei de uma senhora que trabalhou na minha casa quando eu era criança. O nome dela era Dona Elza. Como eu já falei aqui para os irmãos, nós não éramos cristãos. Dentro da minha casa tinha um centro espírita. Meu pai e minha mãe viviam numa confusão e numa briga violenta. E lá no meio daquela confusão, de uma família muito complicada, cheia de confusão, trabalhava uma senhora. Como é que era o nome dessa senhora? Dona Elza. Uma baixinha assim, Julinho, com as pernas envergadas assim, as baixinhas das pernas envergadas que usa o cabelinho no coque aqui, é fogo puro, Elisé. E eu lembro que, quando criança, dava confusão lá em casa, e a Dona Elza estava lavando louça, e ela gritava: o sangue de Jesus tem poder. Confusão, e eu passava na cozinha, e estava a Dona Elza lavando louça, e o sangue de Jesus tem poder. Quando meu pai ia trabalhar, que meu pai não gostava que ela falava, que ela ficava assim, não. Meu pai não gostava. Quando meu pai ia trabalhar, estava a Dona Elza varrendo a casa, e ela cantava uns corinhos de fogo. Cadê os irmãos do corinho de fogo? A Dona Elza cantava os corinhos de fogo. Ela cantava aquele corinho de fogo assim: Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Não sabe cantar não, irmão? Jacó segurou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo e não... Aí ela, de vez em quando, ela com a vassoura, ela passava violento. Ela passava, como é que é aquela do anjo? Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. E ela cantava: está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue. Você lembra da Dona Elza, Tati? Você lembra? Dona Elza, a minha prima lá lembra Dona Elza. Não tinha ninguém crente na minha casa, e a Dona Elza falava do Deus de Israel ali dentro. Nem sei se a Dona Elza está viva. Se ela estiver viva, ela já era uma idosa, ou se ela estiver na glória. Esse pastor aqui está aqui hoje por causa de uma palavra da Dona Elza dentro da minha casa. Dona Elza, irmão, Dona Elza.
Lá no céu, ela está recebendo uma coroazinha lá, ó, uma pedrazinha lá, ó, por causa de uma palavra dela dentro da minha casa. Você tem alguma coisa dentro da sua casa em que não dê muita importância? É ali que está o milagre que vai tocar na geração dos seus filhos. Você que trabalha em um lugar e pensa, eu estou aqui por quê? Escute, você é o canal, é a dona Elza ali naquele lugar, que lá no futuro vai ser um pastor, uma pastora, uma família restaurada, que foi restaurada e que foi alcançada, experimentando coisas maiores por causa da sua fala ali dentro. Porque você falou do Deus de Israel ali dentro. Assim começa o milagre na vida de Naamã, dentro da sua própria casa. O segundo ensinamento que eu tenho com Naamã é que para experimentar o milagre de coisas maiores, nós vamos precisar de vencer o nosso orgulho, irmão. Naamã recebeu a palavra daquela menina, mas ele encontra mais na frente uma barreira. E qual foi a barreira? Mexeram no orgulho dele. Ele era um general reconhecido, vitorioso, rico, vai lá na casa do profeta de Israel, bate na porta com aquela monte de ouro, prata, vestes que eram caras, e na hora que ele bate lá, o profeta de Israel não vai atender, manda o seu auxiliar, vai lá. Nossa, diz ali o texto que Naamã já fica indignado. Indignado por quê, irmão? Porque ele era muito orgulhoso. Ele achava de que as pessoas tinham que ouvir ele, respeitar ele, fazer tudo o que ele queria por causa da posição que ele tinha. Então o orgulho quase que atrapalha Naamã de experimentar um milagre na vida dele. E é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Tem gente que não está experimentando um milagre no seu casamento, um milagre na sua família, um milagre na sua vida, porque o orgulho está impedindo você de experimentar o agir de Deus. O orgulho é uma barreira que toda hora te trava, porque você acha que as pessoas têm que fazer do seu jeito. Você acha que tem que ser da sua maneira. Você acha que porque você fez, porque você dá, porque você trabalha, porque você produz, tem que ser do seu jeito. E aí isso está te atrapalhando. Deus quer dizer para você que não é do seu jeito. Na hora que o Naamã, ele chega a bater na casa do profeta, e o profeta manda o auxiliar, Deus vai trabalhar mais ainda no orgulho de Naamã, porque o auxiliar fala assim, ó, o profeta mandou dizer que se você quer ser curado, você vai ter que mergulhar lá no Rio Jordão. E vai ter que mergulhar lá quantas vezes? Aí arrebenta com o cara. Aí o Naamã fica muito indignado, muito cheio de ira, porque ele fala, além de não vir me atender, mandar um auxiliar, ainda está mandando eu mergulhar no rio de Israel, que era como se fosse o riozinho mais michuruca que tivesse. Ainda está mandando eu mergulhar no rio de Israel? O que esse cara está achando? Pois é, Naamã. Se você quer experimentar o milagre de Deus, experimentar coisas maiores, você vai ter que ser tratado nesse orgulho, abrir mão do orgulho e obedecer a direção do Senhor. É preciso isso, Naamã. E graças a Deus que ao lado de Naamã tinham pessoas que quando Naamã ficou cheio de ira, indignado, e falou, não vou fazer uma coisa, mas não vou, de jeito nenhum não vou. E ele já estava indo embora, irmão. Ele já estava indo embora para continuar com a sua lepra. Escute, tem gente que está continuando com a lepra. Vai embora daqui do culto ou recebe a palavra e poderia agir, fazer alguma coisa que Deus está mandando fazer, mas não faz. Volta para casa com a lepra. Naamã estava voltando. Na hora que ele estava voltando, os soldados que estavam trabalhando ao seu lado falaram, meu senhor, o senhor é doido.
O profeta está mandando você fazer algo para ser curado, o senhor não vai obedecer. Se fosse algo difícil já era para obedecer. Imagina uma coisa fácil como essa. Escute, para eles era fácil, mas para Naamã era difícil. Por que para Naamã era difícil? Escute, porque não era simplesmente mergulhar num rio, era eu ter que abrir mão do meu orgulho. Os soldados de Naamã, é fácil, meu senhor, mergulhar ali, ó, molinho. É fácil, se for só uma atitude de movimento externa, mas é muito difícil porque isso vai ferir o meu ego. Você sabe que algumas coisas que Deus Ele está mandando você fazer para transformar a sua casa, para melhorar a sua vida, isso envolve seu ego. Ir em um lugar, dirigir o carro, ir até um lugar, é fácil. Mandar uma mensagem, moleza. Fazer uma ligação, irmão, só apertar o dedo aqui, já está na agenda, ó, aperta o dedo. Mandar um zap, é só... Isso é muito fácil. Difícil é eu abrir mão do meu orgulho e falar, cara, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Mas graças a Deus, que quando os soldados do Naamã falam para o Naamã assim, você é doido. É só você fazer isso que você resolve esse problema da sua lepra. Você é doido, é só você fazer isso e você resolve esse problema que te tira o sono todos os dias. É só você fazer isso, Naamã, que você resolve aquele problema que está aí dentro de você, escondido, que ninguém está vendo. É só fazer isso, Naamã. Então Naamã pensa. Ele pensa igual a gente está pensando aqui agora. E fala, cara, eu quero me livrar dessa lepra, porque isso não está me fazendo bem. Eu quero resolver essa situação, porque isso está tirando meu sono. Eu quero resolver isso porque isso está me deixando enfermo e doente na alma. Eu tenho que resolver isso. Então Naamã fala, vou mergulhar. Vou lá e eu vou mergulhar no Rio Jordão e vou mergulhar 7 vezes. Escute uma coisa, irmãos. Nenhum de nós aqui, eu e todos vocês, vamos poder chegar um dia diante do Senhor e falar, Senhor, eu não fiz porque o Senhor não me avisou. Nenhum de nós. Tudo aquilo que nós precisamos fazer aqui nessa terra para experimentar e para viver coisas maiores, Deus está nos alertando e enviando pessoas para falar conosco todos os dias. Pessoas diferentes, de maneira diferente, de forma diferente. Toda semana Deus está enviando alguém para falar para você e para falar para mim algo que nós precisamos fazer e que estamos resistentes a fazer. Então nós não vamos ter desculpa de falar, eu não sabia, Deus, ou eu me esqueci. Não tem como você se esquecer aquilo que toda semana Deus está mandando alguém para falar com você. Toda semana. Então Naamã fala, tudo bem, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar no Rio Jordão e ele vai mergulhar 7 vezes. Só que antes do Naamã mergulhar, ele precisa de fazer uma coisa que, mais uma vez, mexe no orgulho. O que Naamã ia precisar fazer? Para descer no Rio Jordão, ele tem que tirar a sua farda. Ele tem que tirar a sua roupa de general. E quando ele vai tirar a sua roupa de general, 2 coisas acontecem. Primeiro, ele está abrindo mão de algo que era muito bonito, valioso para ele. Sabe, valioso. Todo mundo olhava as medalhas do cara aqui, ó. Muito valioso. Então quando ele tira a sua farda, ele está dizendo, para eu poder experimentar coisas melhores, eu vou ter que tirar e abrir mão de coisas boas. Ei, escute aqui, ó. Tem coisas boas na sua vida que estão atrapalhando você de experimentar as coisas muito melhores que Deus quer te dar.
E para você viver coisas melhores e maiores de Deus, você vai ter que se despir de coisa boa. Vai ter que abrir mão, irmão. É algo bom que você gosta, mas esse algo bom está te afastando de Deus. É algo bom, faz bem para a sua carne, mas isso está destruindo sua família. É algo bom, te faz bem, te deixa ser reconhecido do lado de fora, mas isso está roubando suas emoções, tirando o seu sono, não deixa você dormir direito. Então, para eu viver coisas melhores e coisas maiores, eu tenho que tirar aquilo que é bom. E a segunda coisa é que quando ele tira a sua farda, aparece quem verdadeiramente é Naamã. Quando ele tira a farda, todo mundo que estava ali à volta olha e vê a sua lepra. Olha, irmão, a gente falar da lepra dos outros é muito fácil, mas falar da nossa própria lepra é para quebrar o nosso orgulho mesmo. Então, viver coisas maiores, eu preciso de falar das minhas próprias lepras. Reconhecer o que eu tenho sido que não está bem, não está legal. Você sabe, irmão. Posso falar uma coisa, eu sei o que eu faço que não está legal, dá para melhorar, é lepra. Você também sabe. Então é preciso chegar diante de Deus e falar: Deus está aqui, ó. Chegar para conversar com uma pessoa de Deus que você confia e falar assim: está aqui, isso tudo que eu estou sentindo. Mas eu estou falando porque eu quero ser curado dessa lepra. Eu sei que é lepra, eu sei. Ninguém tem culpa disso, a culpa é minha lepra. Eu estou botando ela aqui para fora porque eu quero ser curado. E é isso nos faz experimentar e viver coisas maiores. O Naamã, depois que tira a sua roupa, ele vai dar 7 mergulhos. Ele não tinha que dar 5 mergulhos, ele precisava de dar 7. O profeta não falou para ele assim: dá uma molhadinha no pé ali, e aí você vai ser curado. O profeta fala: não, são 7 mergulhos. Se Naamã desse 4 mergulhos, não seria curado. Se Naamã desse 6 mergulhos e meio, irmão, não seria curado. A palavra de Deus foi para ele dar quantos mergulhos? 7. E eu imagino que ele até tentou. Eu imagino. Sabe como? Ele ia lá no Rio Jordão, ele mergulhou uma vez. Tchá! Não mudou nada. 2 vezes. Tchá! Não mudou nada. 6 vezes. Caramba! Na 7ª vez, quando ele mergulhou, diz aqui a Bíblia, então a pele dele ficou como a de uma criança. Você sabe o que eu aprendo com isso? Existem coisas que Deus está mandando a gente fazer até o final, mas a gente faz até a metade e já quer exigir de Deus: está aí, Deus, eu fez até a metade, não fez tudo o que era para fazer, ajeitou, não, eu comecei a ajeitar a minha vida e nada mudou. Claro, você começou, você deu um mergulho, foi um mergulho que você deu. É um monte de área que você precisa de ajustar na sua vida e você ajusta uma. Aí você quer ver coisas maiores e cobrar de está aí, Deus, eu fiz. Então a pergunta que Deus ele faz para mim e para você aqui essa noite é: você fez tudo que você sabe que tem que fazer? Você deu os 7 mergulhos? Você ajustou e colocou em ordem tudo aquilo que você há muito tempo sabe que tem que ajustar? Então, para eu viver coisas maiores, eu tenho que dar 7 mergulhos. Eu preciso fazer tudo o que tem que ser feito.
Dá para fazer tudo do dia para a noite? Não, não dá, é um processo. E é por isso que eu vou caminhando com Deus. Eu vou recebendo a ajuda das pessoas que Deus coloca perto de mim, os meus líderes de célula, os meus discipuladores, meus pastores. Eu vou caminhando nesse processo recebendo ajuda, porque a cada conversa, a cada discipulado, a cada oração junto é um mergulho. A cada problema que eu coloco e exponho, como a minha lepra, é um mergulho. E eu vou mudando, e eu vou mudando, e eu vou mudando. E daqui a pouquinho, quando você olha para você, uau, a minha pele está como de uma criança. E isso acontece, irmão. Isso acontece, eu sou uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva de que isso acontece. Vale a pena você mergulhar no Jordão onde Deus está mandando você mergulhar. Vale a pena você obedecer a Deus e fazer o que Ele está mandando você fazer, mesmo que isso venha contra o seu ego, mesmo que isso venha machucar o seu orgulho. É isso mesmo que Deus quer. Pensa só comigo aqui, irmão. Naamã queria uma cura na pele, era a pele dele que ele estava leprosa. Ele foi atrás do profeta para receber cura na pele, mas Deus queria curar, era o coração de Naamã. É uma área que você está querendo buscar, em que Deus, Ele está usando essa área para trabalhar algo aqui dentro do seu coração. Essa área é apenas um pretexto. Deus está colocando essa área difícil para quê? Para que você chegue diante dEle, obedeça as orientações dEle, e no final de toda a história, Ele consegue resgatar o seu coração. E aí de fato você vai viver e experimentar coisas maiores. Naamã precisou mergulhar no Rio Jordão. E você? Qual é o Jordão que você precisa mergulhar? Para ele viver coisas maiores, mergulhar no Jordão. Para você viver coisas maiores, qual é o seu Jordão? Deus está falando para você, mergulha lá. Por favor, eu quero orar com você e eu vou pedir para você ficar de pé. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Deus quer fazer uma cura em nosso coração, irmão. Tudo que vai ser transformado na nossa vida começa com uma cura aqui no nosso coração. E essa cura do coração, ela está ligada a uma obediência à palavra de Deus. Mesmo que essa obediência seja para fazer algo louco, algo doido. Olha para o seu vizinho e fala bem assim, ó, algo doido, obedece. Olhe para mim. Eu contei aqui pela manhã. Eu estava lendo um livro falando sobre um homem de Deus que tem um dom de curar. Ele tem um grande dom de cura. E ele estava num culto cheio com muitas pessoas, assim como esse culto agora. E aí vieram as pessoas numa fila para que ele pudesse orar, para as pessoas receberem cura. E dentro da fila tinha uma senhora com um problema, uma espécie de tumor na barriga. E a senhora tinha uma barriga muito grande, que não era grande por ela ser obesa, era grande por causa de uma enfermidade. E assim um caroço. E ele conta que ele começou a orar para que aquela senhora recebesse a cura. Ele, Senhor, começou a orar, a falar em línguas estranhas e falar em línguas estranhas. E quando ele está orando, falando em línguas estranhas, o Espírito Santo falou para ele bem assim: dê um soco na barriga dela agora que ela vai ser curada. E aí ele parou de orar em línguas estranhas, virou para o canto e falou assim: Senhor, se eu der um soco na barriga dessa mulher, eu vou ser preso, porque o homem não bate em mulher. E ele falou que voltou de novo para tentar orar.
para ver se ela era curada com a oração. Botou a mão na cabeça da mulher e começou a orar, falou línguas estranhas, e no momento que ele está conectado com o Espírito Santo falou para ele assim: dê um soco na barriga dela que ela vai ser curada agora. E ele falou que ele entrou na carne de novo. E ele, incrédulo e na dúvida, falou: Senhor, as pessoas vão pensar o que de mim, eu dando um soco na barriga da senhora? E ele falou: eu vou tentar de novo, mas do meu jeito. E botou a mão na cabeça dele e começou a orar. E o Espírito Santo falou para ele: se você der um soco na barriga dela, ela vai ser curada. E ele parou. E ele falou: tudo bem, Senhor, eu vou obedecer. E ele disse que ele deu um jabzinho, bem de levezinho na barriga dela, assim, ó, tchim. E quando ele fez tchim, a barriga da mulher, e ela começou a dizer: aleluia, aleluia, eu fui curada. O que você fez? O que você fez? Meu Deus, você orou por mim, eu fui curada. E ele disse: eu simplesmente obedeci à voz do Espírito Santo. O milagre que você precisa, ele pode estar ligado a algo que a sua mente está dizendo: isso é loucura. Isso é loucura. Mas posso falar? Aí você ora e fala: Deus, eu acho que não é isso. Mas Deus fala: é isso. Você sabe. Você ora, fala: meu Deus, não é isso. Aí Deus vai lá e fala: é isso. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quanto tempo mais você vai desobedecer aquilo que Deus está mandando você fazer? Quanto tempo mais você vai deixar passar para obedecer a algo que Deus está mandando fazer? Dá um jab. Dá um jab. Dá um jab na cara do diabo, para que ele caia por terra e você possa avançar para experimentar as coisas maiores de Deus na sua vida, as coisas maiores de Deus na sua casa. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir Jesus, glorificar Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.